Olá, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula da revista Adolescer de 12 a 14 anos. A pré-aula de hoje é a lição de número 12, que tem por tema Testemunhando a Cristo. Na mensagem valiosa, nós vamos encontrar a seguinte passagem bíblica: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Como é que a gente vai se tornar testemunha de Cristo, né? Primeiro temos que conhecer. Você lembra que eu falei com você, professor, sobre exemplificar para ficar mais fácil? Então é você pensar, o que é uma testemunha? Testemunha é alguém que viveu o fato, que viu, mas estava presente. Não é que ouviu falar, é uma pessoa que vivencia, né? que viu lá. Então, ser testemunha de Cristo é alguém que vivencia Cristo. É alguém que lê a Bíblia, alguém que pratica a boa obra, alguém que está ali dentro, ajudando o jovem, o adolescente, ajudando a EBD, que está ali dentro, é uma testemunha de Cristo. Há muito tempo atrás, antes das redes sociais, se enviava cartas para se comunicar. E imagina se você recebeu uma carta de alguém, você vai ler ela pela metade, vai ler só um pedacinho, um trechinho final e acabou? A Bíblia, elas são cartas ali, né, para o nosso edificamento espiritual. O apóstolo Paulo, ele se comunicava com as igrejas por cartas. Então elas recebiam cartas, eram passadas, cartas novas, e as cartas elas ensinavam, elas corrigiam, elas orientavam, elas ajudavam, e a Bíblia ela é o nosso manual. Então, como é que iremos testemunhar Cristo sem conhecer Cristo? Então, sempre procure ler a Bíblia, tirar um momentozinho, professor, se der, ensine eles a ler a Bíblia, a orar antes de ler a Bíblia, a ler a Bíblia por livros, ou fazer uma devocional. Então, sempre procure estar ensinando eles a ler a Bíblia e a conhecer a Deus cada vez mais, para que eles possam testemunhar a Deus em qualquer lugar, seja na escola, seja em casa, na rua, no bairro, para que quando eles cresçam, sejam homens e mulheres cheios do Espírito Santo, ok? Dica da psicologia. Uma das coisas que eu não gosto muito é de comparar. Sabe, ficar comparando, esse aqui, aquele ali. Vou dar um exemplo. Um adolescente tem TDAH e o outro também. Eles têm a mesma idade, o mesmo transtorno, porém eles são diferentes. Eles vão vivenciar formas diferentes. Por quê? Eles têm vidas diferentes, eles têm famílias diferentes, têm vivências particulares diferentes. Eles são parecidos ali no transtorno, mas são diferentes. Então o tratamento vai ser diferente também, não é isso? E o adolescente é a mesma coisa, a gente não pode comparar os adolescentes. Então, por que um tira nota boa, é o número 1 na escola e o outro não é? Né? Sempre que eu fico comparando, sofrendo e machucando, colocando ele para baixo. Então, o que eu posso fazer para conseguir que meu filho adolescente se dedique no estudo, se dedique nos afazeres de casa, tenha mais compromisso? Conversar, sabe? O diálogo, ele é a base da vida, da situação. Tem que conversar. O que está acontecendo na escola? A nota veio baixa. O que aconteceu na escola? O que aconteceu? Você não conseguiu estudar? Você não conseguiu por quê? Você não entendeu a matéria? O que você ficou em dúvida? Quer uma explicadora? Quer uma ajuda? Então, procure estar conversando e não compara. Olha, porque todo mundo da sala de aula tirou 10, você tirou essa nota aqui, porque você não é capaz. Isso vai mexer com a autoestima dele, ele vai se paralisar, ele não vai conseguir desenvolver. Então, sempre fala, não, você é capaz, não foi dessa vez, vamos estudar junto, eu estou com você, para que ele consiga crescer e se tornar um adulto seguro, ok? Bem, antes de finalizar nossa pré-aula de hoje, gostaria de lembrar a você, professor, do seu recurso pedagógico maravilhoso, que é o Piltinho Adolescer Mais. O Piltinho Adolescer Mais dessa lição número 12, ele tem por tema a testemunha. E um pedacinho legal diz assim: testemunhar o que Jesus tem feito em nossas vidas revela ao mundo que Cristo está vivo. O verbo testemunhar exprime a ideia de relatar aos outros um acontecimento que se presenciou ou uma informação que recebeu.
Então nós devemos ser testemunhas vivas de Cristo. Devemos testemunhar o amor, a alegria de Jesus, a alegria de saber da salvação. Então sempre intensifique, né, ali que nós somos testemunhas vivas de Jesus, ok? Bem, a nossa pré-aula de hoje vai ficando por aqui. Até semana que vem. Um beijo, a paz do Senhor e até lá. Tchau, tchau!